levantamos as nossas mãos, nós levantamos a nossa voz nessa noite, para te exaltar, para te glorificar, por todas as grandes coisas que tu tem feito na vida de cada um de nós, Senhor. Nós podemos sentir a liberdade na tua presença, porque servimos a um Cristo que está vivo e que passeia entre nós nessa noite, porque o teu Espírito Santo lateja dentro dos nossos corações, e ele nos traz um fogo de vida, e essa vida, ela precisa ser colocada para fora, Senhor. E essa noite, através dos louvores, nós queremos te exaltar, Senhor, te exaltar com o melhor que há em nós, Deus, com o mais alto e bom som da nossa voz, com o nosso fôlego de vida. Nós queremos expressar gratidão a ti, Senhor. Nós queremos viver cada canção que vamos expressar a ti, Jesus. Que a tua presença, que o teu Espírito Santo sinta liberdade no meu coração e no coração de cada um desses jovens que está aqui. Se tem alguém que está aqui pela primeira vez que ainda não sentiu isso, que essa noite seja tocada em nome de Jesus, pela presença maravilhosa do teu Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, te exaltar essa noite, te bendizer, Deus, porque tu tem sido bom, porque só tu és santo, só tu és digno, e só tu deve ser exaltado neste lugar, Senhor. E é por isso que nós te aplaudimos, Senhor, te aplaudimos bem alto, te adoramos, te exaltamos, Senhor. Aleluia, adore a Ele. Acordar e saber a razão faz meus sonhos reais. Vou viver minha vida contigo, estou decidido. Me despertou e abriu os meus olhos. Tua graça e amor, minha liberdade em ti. Esse é o momento pra mim. Vejo a luz que ilumina a escuridão. Sem Jesus, minha vida não tem caminho. Encontrei a salvação. Isso que é viver. Isso que é viver. Você guia o meu caminho. Você guia o meu caminho. Está comigo em tudo. Não posso viver sem ti. Criaste a vida pra mim. Veja a luz. Veja a luz que ilumina a escuridão. Sem Jesus, minha vida não tem caminho novo. Encontrei a salvação. Isso. Vejo a luz que ilumina a escuridão. Tudo novo, encontrei a salvação. Vejo a luz que ilumina a escuridão. Sem Jesus, minha vida não tem cor. Tudo novo, encontrei a salvação. Leva além do
Teu amor é devoto, nunca vi amor assim, como uma aliança, como um voto entre nós dois. Teu amor permanece em meio à tempestade e além do horizonte. Misericórdia atrás, fiel tem sido a mim, fiel sempre serás, sei que nunca falharás. Então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. 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 Diga isso pra Ele. Se concentre agora em Jesus. Ele está aqui nesse ambiente e quer falar contigo. Tu és o Pai. Tu és o Pai para os órfãos. Tua bondade não tem fim. Toma as minhas fraquezas e me tornas forte em ti. Fazes tais como tu, vestes de esplendor, trazes beleza das cinzas, pois tua noiva eu sou. Me livre da vergonha e da condenação, conhecido por quem tu és. Sempre cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. 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 Te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos santo, digno Deus. Te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos. Diga isso pra Ele. Te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos santo, digno Deus. Te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos santo, digno Deus. Te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos santo, te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos santo, digno Deus. Sempre cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. 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 Amém? Com os teus olhos fechados, continue adorando a Deus.
já chegou e a sede em seu interior, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa e o engano pra trás. Venha hoje, não esperes mais. Cristo te chama. A tristeza se alegrará e das cinzas na vida surgirá. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. Perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Diga ele, maravilhoso. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Suas vozes. Diante Dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso, maravilhoso é o nosso Salvador.
está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino assim na terra como no céu. Teu reino, teu reino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino assim na terra como no céu. Teu reino, teu reino, vem, teu reino 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 vem, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu reino vem, teu reino vem. Levante isso em adoração a Deus. Teu reino vem sobre os nossos corações.
sobre as nossas ações, sobre a nossa casa. Teu reino vem, nossa família, nosso trabalho. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Teu é o reino, Senhor Jesus. Tu é a glória. Teu é o poder para todos sempre, Deus. Tu és digno de receber o nosso louvor. Tu és digno de receber a nossa adoração. Tu és digno que nós inclinemos todo o nosso ser para Ti. O nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos. Tu és digno, Senhor, de que nós depositamos tudo diante da Tua presença. Tu és digno, Senhor, de que nós entregamos na íntegra o nosso ser a Ti. Tu és digno de conhecer as nossas fraquezas e Tu também é digno de conhecer as nossas alegrias e as nossas forças. Deus, Tu és digno de receber tudo que há em nós, pois Tu nos criaste. Tu nos criaste, Senhor. Eu acredito de todo o meu coração que o Senhor deseja que nós estejamos sempre na Tua presença por completo. A Tua palavra diz que nada pode ser encoberto diante da Tua presença, que tudo Tu enxerga, que tudo Tu vê. Então, Senhor, nesta noite é assim que nós decidimos louvar a Ti, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa vida, entregando tudo o que nós somos, não escondendo nada que há em nosso coração, nenhuma motivação, nenhum sentimento, nada em nosso coração está oculto diante da Tua presença. Então nós nos alegramos em abrir a nossa vida para Ti, pois só Tu és Senhor, pois só Tu és dono das nossas vidas, porque Tu nos dá o ar que nós respiramos, porque Tu nos dá o fôlego de vida, porque Tu entregou o Seu Filho amado para que todos nós pudéssemos estar aqui nesta noite, porque Tu entregou a nós o Espírito Santo para que nós não nos sentíssemos sozinhos e abandonados, mas o Teu Espírito Santo que consola os nossos corações, que nos mostra toda a verdade, que nos leva a conhecer-Te mais e mais a cada novo dia. Obrigado, Senhor, porque ainda que nós sejamos falhos e muitas vezes tentando planejar, esquecemos de detalhes em nossas vidas, e
tropeçamos, o Senhor não se esquece de nós. E o Senhor não se esquece de nenhum sequer detalhe das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu tens interesse em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu nos escolheu e não nós te escolhemos, mas Tu nos escolheu antes da fundação do mundo, para que cada um de nós viva na Tua presença, cresça como homem, como mulher em Deus, e chegue até a estatura de Jesus Cristo, o nosso exemplo, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu entregou a Sua vida por nós. Obrigado, Jesus, porque Tu se entregou por completo. E assim hoje nós também podemos nos entregar por completo a Deus. Essa reunião vai continuar, nós vamos continuar adorando a Deus, nós vamos continuar buscando a Deus. E você continue com seu coração aberto, porque em Deus nossas expectativas nunca são frustradas. Deus sempre nos surpreende. Deus, nós abrimos nosso coração para o que vai acontecer no restante dessa noite. Nós abrimos o nosso coração, Deus, porque cremos que Teu é o reino. Nós cremos que Teu é o poder e cremos que Tua é a glória, que Tu cuida de tudo, Senhor. Nós cremos e nós queremos cantar mais uma vez isso, Senhor. Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Teu. Teu é o reino, Teu Tudo é Teu, é o Senhor. poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia! Somente de Deus é a glória, somente de Deus é a honra, a nossa vida, a nossa alegria e os nossos aplausos nessa noite. Aleluia! Bendito é o Senhor Jesus, bendito é o Senhor Jesus. Aleluia! A gente está falando aqui que tem menos gente hoje. Eu acho que fugiram depois que souberam que ia ter o encontro. Teve né? um cara que me mandou uma mensagem e disse assim, ó, sempre que tem encontros eles e elas, eu não vou. Por que será? Do que ele está fugindo? Eu não sei, ainda não entendi. Mas tudo bem. Ele disse que é por acaso que marca uma reunião na empresa dele, justo nesse dia. É um cara moreno, o nome dele começa com S e eu não vou falar o resto. Os amigos já sabem quem é. Ó, tem uns rindo ali, já sabem quem é. Ele me mandou essa mensagem, mas ele disse que não é por querer. Mas tem outros que parece que somem mesmo. Boa noite, pessoal. Agora está funcionando isso aqui, antes era só para testar. Que legal estar com vocês hoje. A gente vai dar uma continuidade no que a gente começou mês passado. Quem é que lembra que mês passado a gente fez um encontro desse? Legal. E a gente fez, vocês fizeram perguntas. E tinha 20 e poucas perguntas, 30, e a gente respondeu 5. Então hoje a gente não vai se dar o trabalho de passar pedindo perguntas de novo. Nós vamos tentar responder as outras 25 que sobraram. E depois tem um casal surpresa que nós vamos chamar aqui para entrevistar, que é um casal surpresa, tá? Outra vez foi o Raul e a Yúlica, e hoje eu vou deixar para vocês imaginarem quem será. São pessoas top. Sim, tipo nós, assim, top. E o Madger é o nosso mediador aqui, né?
Então, antes da gente entrar nas perguntas, a gente sempre faz um devocional com algum texto bíblico. Abram a Bíblia de vocês em 1 Pedro 2. Desculpa, 3:7. 1 Pedro 3:7. Coloca para nós, Bruno, na King James, tu tem aí? KJV aparece. King James Version. É? Tem, será? Galera, em 1 Pedro 3:7 fala um pouquinho sobre homens e mulheres. Por que a gente trata esse assunto de vez em quando e a gente tem, nos últimos meses, se dedicado um pouquinho a isso? Primeiro porque nós percebemos que isso é um assunto que geralmente passa batido. E quando a gente vai tratar com os jovens, quando eles estão começando a namorar, no curso de namorados e noivos, a gente percebe que a maioria dos jovens tem uma ideia errada do papel do homem e da mulher. Construiu erroneamente ou conforme o mundo diz, ou conforme viu na sua casa, ou conforme leu num livro, e muitas vezes não conhece o que a palavra de Deus fala sobre o papel do homem e da mulher. Porque Deus criou tudo perfeito. Quem é que crê que Deus criou tudo perfeito? Amém? Então a gente não precisa inventar nada. Mas quando eu digo que Deus criou tudo perfeito, eu também tenho que ter ideia de que o ser humano conseguiu estragar tudo através do pecado. E o pecado, ele fez uma coisa terrível. Ele colocou o ser humano contra o próprio ser humano. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e a Eva pecaram, a primeira coisa que o Adão fez, quando Deus apertou ele, Deus chegou e disse: aí meu, qual é que é a tua? Por que tu fez isso? Ele disse: a mulher que tu me deu, comeu da fruta e me deu. Botou a culpa na mulher e botou a culpa em Deus. Depois disso, os dois filhos desse casal, o mais velho vai matar o mais novo. O Caim vai matar o Abel. Olha só o fruto do pecado. E hoje em dia, o que a gente mais vê no mundo? Não é as pessoas machucando as próprias pessoas? Violência, assaltos. Um corrupto, um político, quando usa do dinheiro público para o seu interesse pessoal, ele não está ferindo todos para se beneficiar? Uma pessoa, quando mente, ela não está enganando o outro para se beneficiar? Um homem, quando trai a esposa, ele não está ferindo o outro buscando o seu interesse? Um marido, quando larga a esposa, sozinha ou com filhos, ele não está fazendo isso? Quando um país guerreia contra outro país, não é isso? O meu interesse acima de tudo. Só que a Bíblia não ensina assim. Ela ensina que nós devemos amar o próximo e proteger o próximo. E a relação entre o homem e a mulher, na visão de Deus, é uma relação de amor e de cuidado, não só entre o marido e a esposa. Olha só, quando a Bíblia fala de homens e mulheres, não fala só do marido e da esposa. Por exemplo, Paulo, quando vai ensinar Timóteo como ele deveria ser um pastor, um líder, ele diz: Timóteo, trata das mulheres mais velhas como se fosse a tua mãe, e trata com as mulheres mais jovens como se fossem as tuas irmãs. Trata com carinho. Os homens mais velhos, se tu tiver que corrigir, corrija como se tu estivesse corrigindo teu pai. E os homens mais jovens, como se fosse o teu irmão. Então a Bíblia nos ensina a fazer tudo com amor, amém? Amém? Tá, em 1 Pedro 3:7 diz assim, ó. Só tem NTLH? Não tem King James? Tá. Na NTLH diz assim: e também você, marido, podemos ler aqui, homem, na vida comum com sua esposa, com as mulheres, reconheça que a mulher é o sexo, na NTLH diz, mais fraco, e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Na outra tradução,
na RA, pode colocar para nós, que é a versão mais tradicional da Bíblia, ela diz assim, vamos esperar aparecer no telão: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo considerado a mulher a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. E a versão em inglês, ela diz algo que eu acho bem interessante, a forma que ela coloca. A King James, que é uma tradução do inglês, diz assim: exatamente da mesma maneira vocês, maridos, vivam com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como a parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que Deus pede para os homens e para as mulheres, e para nós homens em especial, vivermos a vida comum das nossas casas. Então você, menino, viver a vida comum da tua casa com a tua irmã, com a tua mãe. Você que já é casado, a vida comum do teu lar com a tua esposa. Não assim, não, as coisas da casa é só para a mulher. Os homens são para as coisas de fora de casa. Não é isso que a Bíblia diz. Vivam a vida comum de uma casa, compartilhem as coisas, se ajudem. E depois, quando ele coloca aqui, honrem as mulheres, porque elas são a parte mais frágil. Na outra tradução que nós lemos, da NTLH, eu não concordo com essa tradução, porque diz que ela é a parte mais fraca. E há uma diferença entre frágil e fraca. A NTLH, ela tenta simplificar as coisas, e às vezes torna as coisas mais chulas. O frágil é uma coisa, o fraco é outra. A Bíblia em nenhum momento diz que a mulher é fraca, porque a mulher tem força, mas ela diz que a mulher é mais frágil. Vocês já viram aquelas caixas que diz assim, cuidado, frágil? Muitas vezes ali dentro tem um objeto caríssimo. Por exemplo, se você tem uma caneca feita de alumínio, eu tocaria ela aqui para o Madger: ô Madger, pega a minha caneca aí. Agora eu pegaria uma taça de vidro, de cristal, comprada lá nos Cristais de Gramado, que eu paguei R$200, com não sei quantos tipos de metais ali dentro, que dá aquela cor diferente, e eu jogaria essa taça para o Madger? Em sua consciência não. Ainda mais que o Madger é meio distraído, né? Ele ia ratear ali, pá! Mas por que eu não faria isso? Por que eu teria um cuidado especial com essa taça? Porque ela é muito valiosa. Porém, ela é frágil, ela precisa de cuidados. Há coisas na vida que são assim. Talvez a porta do teu carro tu pega e pá, bate. Mas eu duvido que tu faça isso com uma porta de vidro. Se tu fizer pá, ela vai fazer pum. Quem aqui já viu essas portas de vidro que tem nas lojas? Às vezes elas fazem puf. Quando uma coisa é frágil, não quer dizer que ela é fraca, mas quer dizer que ela precisa de cuidados especiais, porque ela é muito delicada. E as mulheres são mais delicadas. E nós, homens, precisamos ter esse cuidado especial. E as mulheres têm que se deixar ser cuidadas também, porque tem um outro lado. Às vezes a menina cresceu numa casa que a mãe a vida inteira teve que se defender de um pai violento. E aí ela aprendeu em casa que a mulher tem que sempre estar numa situação de defesa, e tem que, na verdade, atacar primeiro para não precisar defender. E às vezes ela não se deixa cuidar. Às vezes ela não se deixa cuidar. Às vezes ela quer tomar a frente em tudo, enquanto a vontade de Deus é que os homens assumam o seu lugar de liderança e de cuidado. E isso, nada disso diminui o papel da mulher, e nem torna o homem um ditador. Pelo contrário, nos torna cuidadores de algo muito precioso que Deus colocou do nosso lado. A minha esposa, ela é co-herdeira comigo da mesma graça, ou seja, os mesmos dons, os mesmos talentos, a mesma presença de Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo sangue de Jesus que está sobre mim, está sobre ela. Ela não é inferior em nada,
mas ela precisa de mais cuidados. Nós estamos tendo semanas corridas, bem corridas lá em casa. Trabalhando e correndo, e criança, e trabalho, e vem para o culto. E geralmente eu estou cansado. E a Thaís também. Mas depois da mesma rotina num dia, ela está acabada, no sentido de cansaço. E eu ainda tenho um pouquinho de energia. Porque ela é mais frágil. Ela é mais frágil. As mulheres têm necessidades diferentes. O homem, de certa forma, para o trabalho, assim, ele tem mais energia. É uma fisiologia diferente. Nosso corpo administra energia de uma forma diferente. Por que agora nas lutas estão questionando esse negócio das pessoas transgênero que troca... É um homem lá que agora diz que é mulher e vai lutar boxe. Vocês viram o cara lá, o que ele fez? O cara que se diz mulher foi lutar boxe com outra mulher, acabou com a mulher. Destroçou a cara dela. O corpo é de um homem. Tudo bem, no meu coração eu me sinto uma mulher. Bom, daí é um problema teu com o teu coração, tá? Mas fisiologicamente é um homem, gente. E foi pro ringue e acabou com a mulher. Porque fisicamente tem outra estrutura. Agora as mulheres fazem coisas que nós não fazemos. Elas conseguem captar coisas que nós não captamos. Elas conseguem entender coisas que nós não entendemos. Elas são, o Madger estava falando ali atrás, elas são ótimas para administrar coisas. Porque elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto nós, para trabalhar, a gente baixa a cabeça e é um cavalo para fazer uma coisa. Depois desliga, faz a outra, faz a outra. O que eu quero dizer para vocês? Nessa relação de eles e elas, Deus botou cada um no seu lugar. E a nossa intenção aqui hoje, e com o ensino da palavra de Deus, é mostrar esse cuidado de Deus. A família é um projeto de Deus de cuidado. Onde o homem é chamado a liderar e cuidar da sua esposa e dos seus filhos. E a esposa é chamada a ajudar o seu esposo na liderança. Você está entendendo isso? E se deixar ser cuidada. Uma vez a gente foi ensaiar um negócio, a gente foi para um casamento, a gente foi ensaiar a dança de salão, né? E daí o cara disse isso. Tinha uma mulher lá que ela tentava tomar frente na dança, e daí os dois pisavam um no pé do outro. E daí o cara da dança de salão disse assim: para, mulher, você tem que deixar ele te conduzir. Se os dois tentar conduzir, não dá certo. Um tem que conduzir. E como o homem é maior, você tem que deixar o homem conduzir. E aí quando ela deixou o homem conduzir a dança fluiu. Thaís, ela estava me dizendo assim: eu também quero falar. Eu disse: eu preciso falar. Porque nós combinamos, né? Ele falaria uma parte, eu falaria outra. E quando nós falamos de fragilidade de mulheres, a grande fragilidade é no campo da mente. Como nós conseguimos perceber muita coisa ao nosso redor e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nós nos sobrecarregamos mentalmente também. Então, muitas vezes, essa fragilidade, Deus já pôs esse limite para nós sabermos que nós precisamos nos deixar ser conduzidas, como o Dionísio falou. Porque nós estamos nos sobrecarregando mentalmente também. Por isso a renovação da mente, agora esse versículo que nós vamos usar nas camisetas, para mim é chave, é muito importante. Romanos 12:2. Porque se nós não renovarmos a nossa mente a cada dia, não deixarmos ser transformados, a nossa mente dentro das nossas limitações e muitas vezes da cultura familiar, o que nós trazemos de casa como verdade, nós não vamos conseguir nos deixar ser conduzidas, como ele falou. Porque isso tem toda a questão da cultura. O que eu aprendi em casa com a minha mãe? O que eu aprendi em casa vendo meu pai? Meu pai a vida inteira foi submisso à minha mãe, então eu vou continuar sendo autoritária com meu marido. Porque eu vi isso, né? A gente vai propagando o que a gente viveu dentro das nossas casas. E dentro disso, uma das formas que mais faz com que essa nossa fragilidade nos influencie nossos maridos, é o que está escrito lá em Provérbios 21:19.
nós somos além de nós sermos frágeis pelo lado bonito, tem algo que nós temos que é um defeito muito grande, que as mulheres são mais do que os homens. Nós somos rixosas e briguentas. E lá em Provérbios 21, no 19, diz assim, tem os meninos se manifestando, viu? Agora é hora de vocês se vingarem. Né? Aqui a gente está para falar a verdade, pra né? falar a Então verdade. vamos falar a verdade. No 21, 19 diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Bota na Na NTLH fala sobre isso. Ele lá vai com toda vontade de botar agora na NTLH. Cara, eu acho interessante que diz que é melhor morar no fundo de uma caverna do que com uma mulher briguenta. Quem aqui tem em casa, não vamos falar, Coloca não na vamos falar das NTLH. esposas, tá? Quem aqui tem em casa uma mãe que briga, incomoda e tu não quer às vezes voltar para casa? Quem aqui tem seu tio? Não precisa Não, levantar tô a brincando, mão. minha mãe não vai dar tanto. Agora imagina se essa é a tua esposa, que vontade que vai dar de tu voltar para casa. Então, assim, gente, olha só, na NTLH diz: melhor, né, morar nesse deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Quando as mulheres estão sobrecarregadas, porque a gente assume coisas que não é do nosso papel, mas assim que não, eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu vou lá, a gente se sobrecarrega, e quando a gente se sobrecarrega, a gente fica ansiosa. E essa nossa ansiedade faz com que nós falemos mais, com que a gente brigue mais, que a gente se irrite mais, que a gente se queixe mais, e tudo é muito mais. E se ainda tiver na TPM, Deus, né? Eu, pelo menos, infelizmente, admito que eu tenho um sério problema nessa área da TPM. Mas estou em tratamento espiritual. Então, a gente chega lá. Já não é mais quase nada já. O que acontece, gente? Essa nossa fragilidade nos faz pecar por essa área. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, que nós estávamos falando sobre a vida da mulher no dia a dia, né? E principalmente as mulheres já casadas, que têm família, filhos, que cada fase existe uma sobrecarga diferente, né? A gente nunca vai fazer uma lista e jogar na cara de alguém, porque alguém sempre vai ganhar na lista numérica, mas cada um sabe o peso do seu próprio fardo. Então, nós precisamos respeitar, que daqui a pouco, em quantidade, o que o Dionísio faz não é o mesmo que eu, mas eu me sobrecarrego mais do que ele. Então, a gente não pode questionar que a pessoa faz mais ou menos, enfim. Então, quando a gente se sobrecarrega muito, a gente acaba tendo que, de alguma forma, aliviar essa carga toda. E as mulheres tendem a falar e a brigar e a discutir. E conversando com essa irmã, nós estávamos falando quanto tem mulheres casadas dentro da igreja que dão mau testemunho dentro das suas próprias casas. De sabermos que muitas vezes elas não são o exemplo de mulher que deveriam ser, porque elas conhecem a palavra, elas vivem, elas vêm na igreja, mas não estão buscando a renovação da sua mente. Não estão dentro do Romanos 12:2. E o quanto é importante a gente ter, até por isso que a gente debate muito e fala que é uma incubadora jovens, quando nós fazemos as nossas reuniões de meninas. Porque eu, por exemplo, a minha mãe foi uma mãe super autoritária e ela sempre se impôs muito, porque o meu padrasto, infelizmente, ele não era uma pessoa que ele poderia conduzir as coisas, então ela tinha que seguir à frente. E eu, logo quando casei com o Dionísio, eu tinha essa tendência de querer sempre estar na frente dele, porque eu era mais rápida, porque eu sabia mais, enfim. E como a gente leva isso para casa, e o quanto a gente tem essa preocupação de ajudar tanto os meninos quanto as meninas a crescerem nisso. Só que muitas vezes a gente precisa dividir esses grupos. Por isso que a gente tem essa proposta de fazer o grupo das gurias, de quando nós fazemos as TEDs, lá no retiro, quando a gente separa eles e elas. Porque são palavras diferentes, porque as nossas mentes são diferentes. Nós somos diferentes tanto da parte orgânica como neurológica. Nosso cérebro não é igual, nós pensamos diferente. E isso é comprovado fisicamente e também a questão psicológica, né? E quanta diferença nisso. E por isso a gente precisa trabalhar nisso. E o quanto as mulheres precisam trabalhar
dentro dessa forma delas serem irritadas e inconstantes. Porque dependendo se as coisas não estão dando certo na nossa vida e a gente fica braba, acontece que daí tudo o resto também já entra junto num pacote e a gente já fica brabo com tudo. Já estragou todo o dia, né? Eu, por exemplo, esses dias, daí nós temos lá 2 carros e eu tive que ir trabalhar e ele disse, vai com o Clio. E eu fui com o Clio, mas o Clio não colocava o bendito banco para frente e eu tive que sentar na ponta para conseguir alcançar meu pé lá e eu apaguei 1000 vezes na rua, atrapalhei todo mundo, foi um horror. Daí eu cheguei em casa e ele, tudo bem, não, tá tudo errado. Porque eu apaguei 1000 vezes aquele carro não dá certo, eu não posso andar com aquele carro, por que tu me mandou andar com aquele carro? Isso daqui, tu não abriu a janela, mas tu podia ter aberto a janela, porque tu estava em casa, tu não mora em caverna, por que tu não abriu a janela? Foi bem assim. Sabe? Então, tudo que não estava de muito bom lá dentro de casa, que eu poderia deixar passar em outra situação, eu já cuspi tudo na hora, porque eu já estava furiosa. E a gente é muito irritadinha. Por isso eu digo para vocês, assim como eu, vamos nos tratando essa irritabilidade, para a gente não ser essas mulheres que se queixam e rixam. Só para fazer uma comparação. Essa é a nossa maior fragilidade. A mulher, geralmente, ela estoura, assim, rapidinho, dessas estouradinhas, entendeu? Várias estouradinhas, assim. E já os homens têm um defeito que também é grande. Então, agora, vamos confessar, né? Os homens vão guardando. Quando eles estouram feio, muitas vezes. Vocês já devem ter visto homens que, às vezes, parece aquela água calma. Mas, quando estoura, se torna violenta, até fisicamente. Isso está errado também. Né? O cara vai ficando quieto, ele não fala nada. A mulher fala, ele não fala nada. Um dia ele chega em casa, ele explode. Vocês já devem ter visto isso, talvez até com um pai, com alguém da família. Isso não é legal, gente. Eu tenho um tio meu, que ele era assim, quietão. Um dia ele chegou em casa, pegou uma arma e queria matar o vizinho. Sério, estou falando sério. O vizinho incomodava, falava todo dia. Ele nunca fez nada. Um dia ele chegou em casa e fez isso. Não estou dizendo que seria melhor ele brigar todo dia. Nenhuma das duas coisas é certa. O negócio é deixar Deus renovar nossa mente. Por isso que a conversa Limpar é muito coração. importante. Porque nós já, muitas vezes, atendemos casos de casais no curso de namorados e noivos, que vai ter agora de novo, e que, por favor, quem não fez, em julho, se inscreve e participe, que é inscreva-se muito bom, para o vale a curso. pena. O Madjer já foi ouvinte, né? Mas agora tu vai participar. O Madjer vai fazer o curso. O que nós tínhamos alguns casais que era assim, o homem, ele não falava nada e ela falava tudo. Até na hora que nós temos os momentos que a gente precisa conversar individualmente com cada um para saber um pouquinho sobre a vida, ela falava assim por completo. Daí tu perguntava para ele, cara, o que tu acha disso? Quando ele ia respirar, ela... Isso, né? Ele acha isso. Então ele ali concorda. tu já E vê. ele fazia assim... Ali tu já percebe, tu pede Deus misericórdia, Senhor, porque ela vai comandar tudo. Se ele não se impor, ela vai passar por cima, né? E geralmente é difícil, mas infelizmente é isso. A maioria dos casos são as mulheres que falam mais do que os homens dentro do relacionamento, e isso vai levar para o dia a dia. Então a gente tem que buscar avaliar isso antes, acender a luzinha laranja, né? Amarela, enfim. E daí a gente perceber assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, alguém está falando mais do que o outro, vamos conversar e vamos se entender. Porque tem que ter a conversa, porque há casais onde os dois não falam. Nós tivemos um caso de um casal que era casado e que os dois não falavam, eles estavam casados há 2 anos e um dia ele chegou em casa, ela estava com as malas na porta para ir embora. E ele disse, ué, mas por que tu vai embora? E ela falou, nós estamos há 2 anos casados, a gente nunca conversou. E ele disse, mas por que tu não pediu para conversar comigo? Mas eu preciso pedir para conversar contigo? Então, é aquela falta de comunicação. E realmente eles se separaram por um tempo, mas glória a Deus, eles voltaram. Só 2 semanas, glória a Deus. Então, não pode ter os extremos. Os dois lados devem ser muito cuidados, Eu falei para ele assim, ele me disse assim, mas Dionísio, o meu pai e a minha mãe, eu nunca via eles conversando. Meu pai só sentava na frente da minha mãe e tomava chimarrão, ele olhava para ela, ela olhava para ele. E eu fazia isso todo dia, eu olhava para ela, eu pegava na mão dela, e nós tomava chimarrão. Eu disse, meu Deus. Ele era o carinho, entendeu? Ele é um cara tranquilo, e
E era um amigão nosso, e nem com nós ele não falava. Para tirar uma frase dele era assim, tu tinha que espremer, entendeu? Dele falava. Mas depois ela disse que ele aprendeu a falar em casa, que as coisas funcionaram. Foi bem legal. E é melhor corrigir antes do casamento, por isso que muitas vezes o tempo da oração, que muitos pulam, é o tempo para isso, para te conhecer a personalidade da pessoa, para ser amigo e começarem a conversar e moldar esse temperamento que cada um tem e que vem muito do que nós vivemos dentro da nossa própria casa e do que nós vimos, né? Vamos para as perguntas do Madger, senão... Que não vai dar para responder de certo todas. de novo. Na verdade, elas não são minhas. Tem uma... Não são do Madger, as não perguntas, são tá? minhas. São as perguntas que foram Que vocês feitas aqui. fizeram. Uma vai ser minha, porque eu vou ter que fazer a pergunta. Olha só, em Provérbios 31, fala da mulher virtuosa. Aleluia por isso. Na verdade, é um texto para um homem, né? É uma mãe falando para um homem. Mas é sobre a mulher virtuosa. E tem uma parte dele que diz assim, 31, 12. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E eu vou generalizar esse texto, tá? Ele ou ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Aí a pergunta é em cima desse texto. Gostaria de perguntar para vocês têm falado da gente tomar uma atitude mais proativa do que reativa. Tipo, a Thaís acabou de falar sobre tentar promover a cura e se livrar de algumas coisas que já aconteceram para viver um futuro diferente quando chegar o momento da gente viver essa escolha de casamento. Eu gostaria de perguntar para vocês como um adolescente, por exemplo, que tem 16, 17 anos, que está próximo desse período onde daqui a pouco ele vai começar a se interessar por outras pessoas, até antes, né? Mas como se preparar e o que observar em si mesmo, não na outra pessoa, mas em si mesmo, para ser um bom partido, digamos, ali na frente. Eu acho que, às vezes a gente pergunta, se está certo, Madger, às vezes a gente pergunta assim, ó, como achar a pessoa certa? Essa não é a pergunta. A primeira pergunta é como eu ser a pessoa certa. E a primeira questão é tu ver como é que está o teu coração. No nosso livro a gente perguntou, no primeiro capítulo, o título dele é Por que namorar? E a pergunta é, por que eu quero alguém do meu lado? Daí você tem que sondar o seu coração. Porque se você quer alguém para tapar um furo que teu pai deixou, que a tua mãe deixou, uma falta de carinho, eu acho que só Deus pode tapar esse furo. Se tu quer alguém para que teus amigos vejam, eu acho que sinceramente, faz uma foto fake com uma outra pessoa e vai render mais. Se tu quer alguém para saciar teus desejos sexuais, físicos, tu vai estragar a vida de alguém para fazer isso? O que tu quer fazer? Por que tu quer te relacionar? E a pergunta é, o que tu tem de bom em ti que tu quer dividir? Eu acho que tu tem que acumular o bem. Como o Madger disse ali, faz o bem todos os dias, desde pequeno, desde a adolescência. Eu quero dividir isso com alguém, o bem que eu tenho em mim. Quem eu sou, quem eu me tornei, através da palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que eu tenho o bem de Deus em mim, eu tenho o amor em mim. Eu quero dividir isso com alguém, eu quero cuidar de alguém, eu quero ser bênção na vida de alguém. E eu quero junto com essa pessoa construir uma família, que vai ser algo legal. E nós vamos ter sonhos juntos, viver juntos, viajar juntos, trabalhar juntos, pagar contas juntos, limpar a casa juntos, criar filhos juntos, trocar fraldas juntos. Tem um monte de coisa. Eu penso que esse deveria ser mais o interesse do que qualquer outro, Madger. Tentando responder essa pergunta. A próxima eu deixo para a Thaís responder. Eu perguntei até no sentido porque a gente tem um cuidado em relação à santidade e a cuidar um do outro, né? Como Dionísio começou a reunião falando que o conselho de Paulo para Timóteo era de que ele tratasse as outras pessoas tratasse as mulheres mais novas como irmãs. Eu acredito que a mesma coisa as mulheres devem tratar os jovens da mesma idade, mais jovens também como irmãos. Já imaginou que chato
Daqui a pouco tem um namoro com um padrão totalmente distorcido e a gente está aqui dentro e daqui a pouco tu tá sendo injusto com uma pessoa que vai casar com teu irmão. Já pensou? Que tu tá dando um amasso na pessoa que vai ser esposa do cara que tá do teu lado depois. Eu sei que é estranho, mas se a gente pensasse assim, a gente ia cuidar mais. A próxima pergunta é a seguinte: qual o propósito do casamento? São 3, tá? Qual o propósito do casamento? Qual deve ser o verdadeiro motivo do namoro? A gente já falou o que não deve, né? E o que deve. Bom, o namoro não está escrito na Bíblia, então para que existe? Mas qual o propósito do casamento, então? Qual é o plano de Deus em criar isso? Bom, eu creio que o propósito do casamento é a família, que é a base de tudo. Não vejo pessoas bem-sucedidas que não tenham tido uma família, uma boa família. E não bem-sucedidas na questão financeira apenas, mas em todas as áreas de relacionamento, enfim. Porque a tua família te conduz a ser, como a gente falou aqui antes. O que nós vemos dentro da nossa casa reflete o que nós somos. Então, isso vai refletir dentro da nossa família, depois nós como esposas, maridos, filhos. E isso é um círculo vicioso. Então, o que tem de ruim dentro da minha parentela, que eu levar para minha família, minha filha vai levar para a família dela. E eu creio que o diabo, ele quer justamente isso. Ele quer destruir as famílias, porque ele sabe que ele vai desestabilizar o ser humano. E a gente ficando desestabilizado, nós não vamos crescer espiritualmente também. Porque nós vamos perder a consciência de quem é Deus na nossa vida, da paternidade de Deus, do amor de Deus e de uma série de coisas que durante a caminhada na fé a gente percebe que começa a se libertar e tu vê assim, nossa, eu consegui ser curada em várias áreas, mas ainda tem aquelas que eu não fui liberta. E daí se tu sonda, muitas vezes no trabalho de aconselhamento a gente pergunta e a gente é mais incisivo e vai a fundo, tu vê que tudo tem uma raiz do passado, na infância, com os pais. Então eu creio que o propósito maior do casamento é a constituição da família, que é o propósito de Deus, para que a humanidade seja então próspera em todas as áreas. No sentido também da proteção e do cuidado. Gente, tem jovens que me dizem assim, eu não quero ter filho. Eu entendo que um adolescente pensa que é complicado ter filho. Mas quando eu olho para um jovem casal que diz isso, eu fico preocupado. Tu pode dizer, mas o mundo está ruim. Mas eu creio que se tu ama tanto a Deus, e se vocês têm tanto amor, vocês vão entender que é a vontade de Deus que vocês formem pessoas para receberem a bênção que vocês têm. Mas daí se essa pessoa falar isso, justamente na casa dela, ela pode não ter visto uma referência. Exatamente. Onde ela se sentia filho Talvez amado. ela não se sentiu um filho amado e por isso não acha legal ter um filho, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Deus criou a estrutura de família como uma estrutura de proteção e de cuidado. Em todos os lugares do mundo onde se tentou terminar com a estrutura de família, houve o caos social. Porque ninguém vai cuidar bem de uma pessoa tão bem quanto um pai ou uma mãe. E vocês podem ter pais e mães imperfeitos. Talvez alguns aqui tenham uma exceção de um pai que é muito fora da casinha. Mas a maioria, mesmo tendo pais e mães imperfeitos, eles cuidaram de nós. E deram o seu melhor para nós. Mesmo que talvez com dificuldades, com aquilo que eles passaram lá atrás. E por isso a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe. Não só honra o teu pai e tua mãe quando eles são bons. Honra sempre. Porque honrar é dar dignidade a quem tem dignidade. Eles te formaram, te trouxeram até aqui. Então, a família é um espaço de proteção, de cuidado, de cuidar um do outro. A Bíblia diz que quando um cai, o outro levanta. Lá em casa nós já tivemos várias vezes doente. É raro estar os dois juntos doentes. A Thaís já passou mal, já foi para o hospital, já veio ela de madrugada. Várias situações, eu estou ali sempre com ela. Eu já passei mal, já fiquei doente, já me acidentei, ela estava ali comigo. Temos a filha, dividimos tudo, para o bem da criança, cuidamos de tudo.
Que obrigação eu tenho com a Laura? É a obrigação que Deus colocou no meu coração. Ela é uma outra pessoa, que eu pago as contas dela. Olha só, filhos é um negócio louco, né? É uma pessoa independente lá na frente, mas que hoje depende totalmente de mim, que eu pago todas as contas e que eu sacrifico os meus sonhos e às vezes jogo eles no ralo, puxo a descarga em prol dos sonhos dela, por um amor que eu não consigo entender, mas que talvez se aproxima do amor de Deus por nós, que se sacrificou por nós, que se fez gente e morreu por nós para nos tornar seus filhos amados. Dionísio. Desculpa. E Tô pregando. Não, vocês se acham... Última pergunta, Vádio. Não, é penúltima, tá. tem mais um. Vocês acreditam que vocês hoje, depois de casados, de um tempo, vocês são mais parecidos com Jesus por causa do que vocês aprenderam no casamento do que quando vocês eram solteiros? Vocês aprenderam mais coisas sobre Jesus, estão mais parecidos com Ele? Com certeza, senão a gente não estava junto até hoje. A Bíblia diz que o ferro com ferro se afia. E sai faísca. Eu também acredito que sim, mas eu acredito que por eu conhecer mais Jesus, eu percebo mais as minhas deficiências. E vejo mais coisas que eu preciso transformar na minha vida. Porque o espelho vai ficando cada vez mais nítido. E daí ele vai mostrando para mim cada vez mais coisas que eu preciso melhorar e mudar. Ah, que forte isso. Posta lá no Insta depois. Mas essa daí é legal, o espelho fica cada vez mais nítido. É. Bom. E a gente não pode ter medo, né, Thaís, de chegar pertinho de Jesus que vai aparecendo as coisas. Né? É verdade. Tem uma outra pergunta que eu acho que vou fazer para a Thaís também. A Thaís vai responder todas as perguntas. Na busca da felicidade num relacionamento, o que deve prevalecer? Razão ou sentimento? Na busca por felicidade num relacionamento, razão ou sentimento? Olha, eu creio que precisa de um equilíbrio. Mas tem um ditado que diz assim, entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz, né? Então, eu acho que a razão nesse sentido de tu pensar assim, não vou me deixar levar pela minha irritação, pelas minhas queixas, mesmo que eu tenha razão, na hora vai pesar muito, mas se a gente esperar um pouco e respirar fundo, tu vai perceber que o melhor é tu usar o racional para resolver coisas que, claro, sejam práticas, né? Porque o nosso coração é enganoso e nós não podemos nos deixar levar totalmente por ele. Mas também, sem o sentimento, duas pessoas não ficam juntas. Eu acho que aquela coisa assim, o cara é legal, eu gosto dele, a menina é legal, ela é de Deus, né? Mas eu tô falando assim, também não dá certo um relacionamento sem sentimento, gente. O sentimento foi colocado por Deus. Isso é algo que Deus também criou. E vocês não vão conseguir manter essa história muito longe se vocês não desenvolverem um amor. E amor também é sentimento. Tem que ter um equilíbrio, né? Mas quando se conhecem, realmente, ninguém vai se interessar por alguém que não surgiu algo, não surgiu um sentimento. Tem que piscar os olhinhos. Né? Não deu friozinho Obrigado. no estômago, aquela situação toda, que é igual para todo mundo. Então, isso realmente precisa ver, senão não consegue começar um relacionamento. Mas para o resto da vida, tá, gente? Tá. Bom, agora então a gente vai convidar um casal que eu conheço também desde que eles eram solteiros. E é muito legal ver como eles estão cada vez mais parecidos. E eu gostaria de convidar a Gabi e o Vini para virem até aqui. Agora é com eles, vamos ver o que vai dar. Gabi, Vini. O Madia vai ficar no piano. Sejam bem-vindos. Olá. E aí? Beleza? Agora nós vamos fazer 1000 perguntas. Talk show. Pode ficar aqui. Depois a gente divide aqui. Thaís, começa perguntando. A Thaís vai fazer uma entrevista. Não, a Thaís vai. Responde a jornalista. O Gabi tá com vergonha. Mas agora a Gabi está se acostumando, né? Ela sempre participa de uma coisa assim, então... viu?
Bom, gente, a gente está falando sobre relacionamento, né? Principalmente os erros e os acertos. Antes de vocês casarem, o que tu acha que o Vini tinha que mais chamou a atenção? E depois o Vini responde o que fez com que tu brilhasse os olhinhos para Gabi. Não dá pra, assim, espiritualizar tudo, né? Então, primeiro, assim, dá aquela, né? Que nem o Dionísio falou antes, aquela... bate aquele... Mas uma das coisas que me chamou bastante atenção, e na verdade me chama ainda, é a forma, assim, como ele é temente a Deus, sabe? E isso é o principal, assim. E foi desde o início, né, do relacionamento. Não, eu falei que não é tão espiritual. Primeiro dá aquela, né... Aquele olharzinho, assim, tu chega perto, né? A respiração não. Pode contar. Primeiro, respondendo a pergunta que me chamou a atenção, como a Gabi disse, a gente não pode espiritualizar tudo, a gente é carne. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a beleza. Então, uma vez eu até falei ali na rua, num devocional, que eu tenho uma teoria. Se tu é uma pessoa desprovida de beleza, como eu, se é uma pessoa muito feia e alguém bonito gosta de ti, tem duas chances, tu tem que orar bastante. Ou é o diabo que quer te destruir, ou é Deus te abençoando. No caso, foi Deus me abençoando. Mas, enfim, me chamou a atenção isso, mas desde o início, assim, eu vi que... Desde o início eu vi que a Gabi também era uma menina temente a Deus, que trabalhava na obra, ela já ajudava em algumas coisas. E eu vi no início que ela era uma pessoa também que já tinha uma vida, como eu posso falar, uma vida independente, ela trabalhava. Eu vi nela uma mulher que eu poderia formar uma vida, formar uma família, não uma pessoa que me puxaria para baixo ou algo do tipo. Não que eu não tenha erros e problemas, né? Mas eu vi que ela era uma pessoa especial, assim, e estamos aí. Bom, mas como a gente se conheceu, na verdade, a gente já era amigo. Nós congregávamos aqui, lá no Tumeleiro, né? Eu venho desde pequeno na igreja, do tempo da escolinha, a Gabi veio um pouco depois. Mas, na verdade, ela conhecia mais o meu irmão do que a mim. Até na festa de 18 anos de aniversário dela, foi uma festa diferente. Tu tava, Madinha? Foi uma festa diferente, tipo... A gente fez uma festa na igreja e convidou todo o pessoal, assim, fiz uma festa junto com uma amiga. Uma festa temática nos 60. Daí ela convidou o meu irmão, ela e a Natusha, que era amiga dela, que fizeram a festa junto. Convidaram o meu irmão e falaram, tipo, leva o teu irmão, tipo, pra ter número, tá ligado? Eu fui o... Não, mas brincadeira. Mas a gente se conheceu dessa forma, a gente era amigo, congregava junto, começou a se aproximar, se conhecer mais e... Não veio um anjo do céu e te disse? Não veio um anjo do céu e uma coisa que é interessante, lógico, eu orei por ela depois de um tempo, mas não foi uma coisa que tipo, eu bati o olho, não, vou orar pelaquela pessoa. Eu orava para que Deus me desse uma esposa, sabe, que fosse da vontade dele. Eu acho que muitas vezes a gente bate o olho na pessoa, vou começar a orar por ela. Cara, ora para que Deus te dê uma pessoa abençoada. Lógico, depois eu comecei a orar por ela, quando a gente ficou mais próximo e tal. Mas foi assim que nos conhecemos. Não foi nada mágico, assim. Não foi aquele negócio de... E depois que passou esse primeiro estágio, assim, que tudo é lindo, maravilhoso... Conforme o namoro, vocês foram se conhecendo, o que começou a te desagradar nele? E ele, o que viu na Gabi que começou a desagradar e daí acendeu a luzinha, tipo, será que ela é a pessoa? Eu não tô mentindo, tá? Mas não teve, assim, um... Eles combinaram em casa. Não, a gente não ensaiou. Ele era perfeccionista demais. Não, o que um pouquinho desagradou, assim, durante o namoro? Me diz o motivo de uma briga de vocês. Que tu lembra? Por favor, nunca brigaram?
Não, a gente briga, assim, claro. Não, eu ia dizer, é que na verdade, assim, não tem assim, como é que eu vou dizer? É que eu tenho uma personalidade totalmente diferente do Vini. Assim, eu sou, tipo, parece que tudo acontece assim pra mim, sabe? Daí às vezes eu idealizo, entendeu? Que ele tem o mesmo ritmo que eu. E daí eu acho que é nisso que a gente, né? Foi a primeira crise do casal. É, tipo assim, às vezes eu acho que ele é um pedreiro, um pintor, um marceneiro, tipo assim, sabe? Tá quase. Eu já levantei um muro, já fiz bastante coisa. Mas agora quer que eu aprenda a rebocar, mas isso é... Quem trabalha com obra sabe que o troço é muito difícil. Não, mas essa questão assim de... eu acho que conforme foi passando, eu acho que o que mais pesou assim foi a questão de a educação que a gente recebeu. A gente teve uma vida totalmente diferente até nos conhecer. A Gabi teve uma família, eu tive outra. Não que uma educação tenha sido ruim e outra boa. Eu acho que onde daqui a pouco os meus pais falharam, dela acertou e vice-versa. Só que, tipo, eu sempre fui criado meio independente, assim, sabe? Lógico, minha mãe fazia as coisas, não vou dizer que não, toda mãe faz. Aproveitem esse tempo, que tá tudo prontinho dentro de casa, porque depois vocês vão ter que fazer. Mas a minha mãe, lógico, fazia, só que o pai da Gabi, ele, tipo, era a filhinha dele, sabe? E fazia tudo. Pai, quero comer batata frita. Ele ia lá e fazia batata frita, 10 horas da noite, tal. Daí um dia nós estávamos em casa e foi uma das primeiras vezes que a Gabi foi lá em casa. A gente estava tomando um café com os meus pais e estava todo mundo na mesa. Daí a Gabi olhou para mim, ela disse: amor, faz um café para mim. Daí eu pensei, o café tá ali, sabe? Ele olhou para mim e disse: o café tá ali. Tipo assim, a recém estava começando a ir na casa dele, eu não sabia onde é que estava o café. Eu disse: faz ali, o café tá ali, eu acho. Daí ela começou a chorar na mesa. Daí tu imagina a situação ali, sabe? Exatamente. Mas foi nessas coisas assim que a gente foi vendo a diferença, sabe? Lógico, a gente teve... Cara, como todo casal, a gente teve discussões mais pesadas. Isso é normal, sabe? Mas a ponto assim de, tipo, quero acabar, nunca me passou pela cabeça também. O diabo dá aquelas atiradinhas assim, né? Mas nada tipo de, eu tô, falar com os amigos, tô achando que eu vou largar. Isso nunca. E depois que casaram, o que vocês viram que melhorou no relacionamento de vocês? Que vocês amadureceram, que mudaram algumas ideias de como que deveria ser o casamento? Eu creio que a nossa intimidade aumentou muito mais. E também o motivo pelo qual as discussões acontecem, a gente sempre escuta, vocês provavelmente já escutaram isso muitas vezes, que o primeiro ano de casado é sempre o pior. Só que eu não sei até que ponto isso se aplicou a nós, porque de duas uma. Ou a gente brigava muito, ou não foi isso para nós, sabe? A gente notou que mudou o porquê que havia as discussões. Tipo, antes, tu não é casado, muitas vezes a discussão é por causa de besteira, sabe? Mas eu penso que depois de casado é mais besteira ainda. Que tipo, o mumu fica na geladeira ou fica ou fica na prateleira. A Nutella fica dura. Só que se deixar fora da geladeira também vem formiga, né? Mas... Sim, vem formiga, lá vem formiga. Sim. Não, muda. A discussão sobre como lavar roupa preta, né? Exatamente. Até ele botou essa camisa preta e eu disse, tá um pouco desbotada, né? O amor dele disse, não, eu já vou aproveitar mostrar e o falar casamento. do casamento, como lavar roupa preta, né? Que foi uma dificuldade que eu tive, assim, né? Meu marido teve paciência comigo. Não. Ele que me ensinou a lavar roupa eu falei preta. pra ela não misturar as roupas. Não misturem as roupas pretas com colorida, não dá certo. Desbota. Tá, mas brincadeiras à parte. Os motivos mudaram pelo que havia as discussões, mas como antes o Madier perguntou para vocês, e a gente pode afirmar, eu acho que o nosso relacionamento com Deus, ele cresce muito mais, porque a maior dificuldade no casamento, ela não é
em si os problemas que tu vê no outro, mas os problemas que tu vê em ti, sabe? Eu, depois que eu casei, eu descobri uma pessoa em mim que eu nunca tinha visto. Eu sou um cara mais tranquilo, mas só que aconteceu algumas situações que tu vê a que extremo eu cheguei, sabe? Porque muitas vezes a gente erra em querer resolver os problemas, querendo que a outra pessoa mude. Só que a gente não vê que para aquela briga ter chegado naquele ponto, tu também não cedeu. Tu não deu a outra face como Cristo disse que tinha que dar, sabe? E isso que aprofundou ainda mais a nossa intimidade com Deus. Que antes, no relacionamento, antes da gente querer, lógico, resolver o problema do outro, a gente tem que resolver os nossos problemas, sabe? E por que, se a gente quiser ficar resolvendo, tipo, um querendo resolver os problemas de cada um, eu querendo ver os defeitos dela, a gente nunca vai acabar numa separação, sabe? O casamento para nós tem sido bênção, eu creio que vai ser mais, a gente tem muita coisa para passar pela frente, a gente só tem 2 anos de casado, a gente vai ter filhos no futuro, e eu creio que a gente vai aprendendo e chegando mais perto de Cristo, conhecendo mais a Cristo, por meio do casamento, que foi Deus que nos deu essa bênção. E eu quero fazer uma pergunta para a Gabi. Eu vou fazer a Gabi falar. Não, assim, a gente sabe que quando nós casamos e o marido já tinha muita atividade na igreja, a gente acompanha nessas atividades e a gente acaba tendo junto as mesmas atividades e às vezes nos sentimos sobrecarregadas com algumas coisas, né? Como tu te sentiu tendo que organizar a tua vida da casa junto com os ensaios, né? Todos os cultos. E eu lembro também no teu casamento que tu falou que tu não ia mais brigar ou discutir porque ele passava muito tempo limpando o instrumento, uma coisa assim. Então, como é que tu tem organizado isso na tua vida para te não te sobrecarregar? É que, na verdade, eu vou ter que confessar agora, assim, que no início, assim, para mim era bem difícil, sabe? Porque aprender a lidar, assim, com que nem... aprender a ter o amor, sabe? Por servir mesmo, assim, às vezes é de segunda a domingo, sabe? Então, tipo assim... final de semana, às vezes a gente tem vontade, né? De fazer outra coisa, sair passear, daí às vezes, é sexta, sábado e domingo, sabe? Na igreja. E daí... esse final de semana, por exemplo, sexta, sábado e domingo. Eu ia tentar escapar na sexta-feira, né? Daí o Dionísio mandou uma mensagem pra gente. Mas, enfim, o que acontece? Que eu digo assim, que o Vini eu prometi no casamento, né? Que eu ia ter paciência em esperar, porque daí, assim, a gente vem pra igreja, daí ele toca. E daí ele diz que, eu só vou guardar o meu instrumento, né? Depois do culto. E daí ele guarda aquele instrumento dele assim. É claro, né? Tem que guardar com cuidado. Sabe? Daí pega, passa um paninho, sabe? E eu querendo ir embora, querendo ir pra casa, sabe? Mas eu aprendi com o tempo, sabe? A admirar isso nele, assim, sabe? Dele estar servindo, entendeu? E acompanhar. E eu pedi pra Deus também para me mudar as atitudes que eu tinha que mudar. E, na verdade, assim, só dá certo o nosso relacionamento porque a gente tem o mesmo propósito, entendeu? Que é de servir, sabe? Tipo, eu apoio ele, entendeu, nisso, né? Eu acho. Sim, não, isso é uma coisa interessante, só ressaltando que a Gabi, ela mudou tanto, que hoje a nossa sala é o nosso estúdio. A gente ensaia lá em casa, bateria, tudo, mas... E agora eles querem sair de lá e eu não quero. Mas uma coisa que é interessante, lógico, como a Gabi disse, eu não vou ser hipócrita e falar que desde o início foi assim, houve dificuldades, mas se tu crê que Deus tem na tua vida um chamado para servir, tu já está hoje servindo na obra, coloca na presença de Deus e pede para Ele te dar uma pessoa que vai caminhar contigo, porque a gente já viu na caminhada, o Dionísio provavelmente já viu muitas pessoas que perderam o seu ministério, afundaram o seu ministério, porque não tem uma esposa ou não tem um marido que acompanhe. Isso é muito importante. Havia sim dificuldades, mas hoje eu agradeço a Deus pela vida da Gabi,
porque, que nem quinta-feira eu vou na fase, a gente ensaia segunda, às vezes segunda tem reunião, a gente tem que ensaiar na quarta. É a semana toda, sabe, que eu deixo, que ela abre mão de estar comigo, por esses momentos que ela sabe que eu estou servindo a Deus e que vocês orem e peçam para que Deus coloque uma pessoa assim na vida de vocês. Porque de duas uma, ou tu vai perder o teu casamento ou tu vai largar de mão o chamado que Deus te deu. E se tu largar o teu casamento, vai perder, entendeu? Não vai dar certo, é uma matemática que não vai fechar nunca. Quer falar, mano? Pode falar, depois eu falo. E antes do casamento, vocês conversavam sobre essas coisas? Sobre como seria depois? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Isso era assunto de vocês? Não. Sobre a rotina depois? Não. E vocês acham que se vocês tivessem conversado sobre isso antes, isso ia ajudar? Eu acho que poderia, né? É que tu aprende na prática, né? Aí que tá, lógico, a gente não teve essa... É que desde o início, antes de nós namorar, eu já servia, eu já tinha essa minha rotina. Na verdade, hoje já é bem puxado, mas já foi mais puxado. Então... Eu servia também em outras áreas, né? Mas também não era tanto, assim. Sim. Então, tipo, como a gente disse, teve dificuldade, mas não foi quebrar todos os pratos porque eu tinha que vir tocar, né? É aquele tipo, por que tu não fica? Mas é que tipo aula, o cara tá... Entendeu? Não, é aula, que eu achava tem ruim, oportunidade sabe? falta. Mas eu ficava naquela murmuração, assim, sabe? Tipo, sexta, sábado e domingo, podia estar fazendo outra coisa, sabe? E hoje não, tipo assim, às vezes o Vini tá cansado, eu digo, não, amor, vamos, continua, sabe? Eu incentivo, porque na verdade é o propósito, sabe? É o propósito da nossa vida, então, servir, sabe? Muitas vezes ela tem me ajudado porque não é fácil. Quem serve sabe a dificuldade que a gente enfrenta. A gente crê que Deus nos dá, sabe? Deus nos abençoa. Mas a gente tem bastante dificuldade no caminho, sabe? Na igreja, a fase tem dias que é muito massa, outros dias é muito difícil. E a Gabi tem me ajudado muito, assim, sabe? Nessa questão de me apoiar e me dar força e estar orando por mim. Isso é muito importante. Tu sabe que isso me fez lembrar também que às vezes muitas mulheres... Isso mudou muito a minha concepção quando eu via a esposa de um pastor. Eu aprendi a respeitar muito mais a esposa de um pastor, mesmo quando ela não estava fazendo nada que fosse visto na plataforma. Porque ela abre mão dos dias dela, da família dela, do conforto dela, da qualidade de vida dela, em prol de outras pessoas, só tendo muito amor. E esse amor... para conseguir ser a retaguarda do marido para fazer todas essas coisas. Então, por exemplo, assim, se uma menina acha que não tem um chamado específico para alguma coisa, para ajudar dentro da igreja, seja ótima esposa e não faça como, infelizmente, o Vini falou, que a gente conhece muitas pessoas que levam seu marido para baixo, né? Ore para que você possa ser incentivadora do teu marido prosseguir, crescer na obra do Senhor. E nós conhecemos muitos jovens que vão no extremo, assim, tipo, quando estão solteiros ou estão namorando, vem todas as atividades da igreja, se envolve no evangelismo, vai fazer isso, faz aquilo, vem na vigília, fica até de madrugada, de manhã tá aqui, papapá. Casou, parece que foi abduzido. Sumiu o cara, sumiu a guria. Cadê vocês? É que nós temos muita coisa. Cara, quem tem, que nem nós assim, tem filho, vocês ainda não têm filho, mas tem uma casa, vocês já têm uma casa, tem uma casa, sério, cara, tu não tem ideia do que uma casa dá trabalho. Além da limpeza, da organização, sabia que tem que fazer compras, as coisas não aparecem assim na geladeira. É sério, tem que trabalhar, tem que se organizar, tem que, organizar as coisas todas. A grama não se quebra no meio sozinha quando chega em 20 centímetros. Tu tem que cortar ela. É sério mesmo. O carro não troca o óleo sozinho, tem que levar para trocar. As coisas são bem complicadas. A vida de adulto não é fácil. E por isso, às vezes, também a gente divide as tarefas. Né, Samuel? Cadê o Mateusão que me ajuda aí um monte? É legal, gurizada solteira tem muito mais gás. Daí eu vejo os guri aqui, o Samuel...
Eles vêm, os jovens solteiros aqui, o Daik, os meninos, pá, vamos pro culto, vamos ficar na vigília. De manhã estamos aqui 7h30 para ajudar a organizar a igreja. Meu Deus! Claro, eles não tem que botar a Laura na cama às 10. Não tem que depois que a criança dorme organizar a casa porque está uma bagunça. Né? Não tem que ainda às vezes fazer a comida de noite para deixar pronta para outro dia para levar para o trabalho. Entendeu? Cara, tem vezes de noite que eu estou cozinhando, 10h30, 11 horas, depois que chega do culto, rapidinho, a Thaís não conseguiu fazer aquele dia, ela trabalhou, eu também chego ali, pá, eu tenho que fazer uma comida para levar para amanhã. Ah, daria para comer fora, mas se eu comer fora todo dia, com esse dinheiro eu posso levar minha família no final de semana para fazer um bom passeio. Então, a gente escolhe. Então eu penso assim, ó, que a vida é real. Só que a gente tem que ter pessoas que sejam parceiros nessa jogada. E eu fico feliz que vocês se encontraram. E que Deus encontrou vocês. Então, que Deus possa encontrar nesses jovens aqui, né? Não, então assim, nós queremos saber Deixa o agora... Mário fazer uma pergunta depois. Tu tem pergunta? Ele tem uma depois a fazer. Ai, meu Deus. Então, assim, e agora, o que vocês têm projetos como casais, no sentido de... casal, desculpa. No sentido de que vocês pretendem fazer algo ou na obra, ou na casa de vocês, enfim, e que antes era uma polêmica e agora vocês chegaram na conclusão que vão fazer. Coisas que vocês estão planejando e que discutiram e que agora decidiram fazer. O que vocês evoluíram, assim, nesse sentido? De planejamento juntos, que não é só um que pensa, que os dois pensam juntos. A planta da casa? Isso, que antes vocês não... Que era um projeto só de um e agora é um projeto dos dois. Na verdade, como casal, a gente teve que abrir mão de projetos pessoais para viver a vontade de Deus os dois juntos. Sabe, a Gabi tem até hoje, né? Uma coisa que é muito... A Gabi, o sonho dela era largar o emprego, tipo, sei lá, conseguir passar no concurso público, daí, e vier dar uma volta no mundo em 1 ano. E, tipo, as coisas não... 2 anos, 3 anos, então, enfim. As coisas não iam fechar, sabe? E uma coisa que a gente entrou no consenso é que vamos nas férias. A gente trabalha, a gente serve, e quando a gente pode viajar, a gente viaja junto. Mas, enfim... Eu ganhei 2 pratinhos. Muito lindos, e eu tenho coleção de prato na parede. Quem viajar e quiser trazer um prato para mim. Nós não deram a volta ao mundo, mas na América do Sul aqui, podem me trazer. Eles deram uma volta nessas férias. Não, deixa eu falar. Vou fazer agora que o Vini falou disso, vou abrir meu coração também. Assim, antes da gente casar, né? Eu sempre tive vontade, assim, de ser essa, assim, mochileira, sabe? Sair viajando pelo mundo e tal, sem preocupação. E isso é uma coisa, assim, que quando a gente começou a namorar, Deus começou a tratar em mim que as duas coisas não iam poder andar juntos, sabe? Servir, né? E ter uma família e daí querer ter a vida assim, sabe? Tipo, despreocupada e viajar e não ter compromisso, assim. Só que, assim, era um sentimento muito forte, assim, dentro de mim, sabe? Esses sonhos pessoais, assim, que a gente tem. E eu tive que pedir para Deus mudar esse sentimento dentro de mim, sabe? Fazer realmente eu me sentir totalmente diferente, sabe? Deus trabalhar isso, tirar esse sonho de mim, fazer eu ser a mulher da visão dele, entendeu? Só que, assim, foi muito difícil, assim, no início, sabe? Só que eu tive que realmente tomar uma decisão de abrir mão das minhas vontades, dos meus sonhos, para viver o propósito de Deus, né? Por isso que até eu acho que no início eu tive dificuldade, assim, de acompanhar o Vini, assim, de servir todos os dias da semana, sabe? Só que foi tudo uma coisa que Deus foi trabalhando devagarinho em mim, sabe? Que eu fui deixando... eu fui me esvaziando e deixando Deus entrar e agir, mudar meus sentimentos, mudar as minhas perspectivas de vida, mudar as minhas vontades, entendeu? E foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Porque hoje eu vejo, assim, realmente a visão de família e eu não preciso de, tipo, sei lá, estar viajando por aí, eu posso estar viajando aqui dentro. Mas é isso aí, assim, foi a melhor decisão que eu tive, assim.
abandonar os meus sonhos próprios para deixar Deus agir em mim. Mas e em questões futuras, assim, que nem como a pergunta em planos futuros, nosso plano é viver a vontade de Deus, constituir uma família, a gente já é uma família, nós dois, mas ter filhos, e não há muita... A gente quer fazer o que Deus nos guiar a fazer, viver pela vontade dEle. E isso nós dois temos em mente, e graças a Deus a gente não tem discussões pelo que se vai fazer ou não. Tipo, tem algumas coisas, construção, mas isso não influencia tanto no futuro de uma família. A gente entra num consenso nessa questão, a gente quer fazer a vontade de Deus. Eu não sei se era nesse sentido assim que tu... A última questão. O Roger tem perguntas embasadas. Não, mas essa não é tanto. Mas, na verdade, assim, como eu cresci também dentro da igreja, a gente acaba vendo os casais se formando, né? Então, eu vi eles se formando também, se conhecendo. Assim, eu até estava nessa festa dos 18 anos. E aí... Tava nada. E daí, assim, ó, a minha pergunta é a seguinte. Eu esqueci. Não, minha pergunta é a seguinte. A gente vê, tá? É uma percepção minha. A gente percebe que, quando eu disse antes ali, vocês ficam mais parecidos, sabe? E a percepção que a gente tem é que o casamento, ele traz um benefício muito grande em questão de maturidade, de enxergar a vida de uma forma diferente. Mas, como nós temos muitos jovens que não estão casados, eu gostaria que, por fim, vocês dessem uma dica, ou em poucas palavras, dissessem o que seria bem importante agora, nessa etapa da vida que estão vivendo como solteiros, para que não estraguem, talvez, algum plano que Deus possa ter no futuro, ou alguma coisa boa que vai se ver ali no futuro, e que eles podem tomar essa atitude agora. Eu acho que o principal é focar na palavra de Deus, viver a vontade de Deus, e não ocupar a mente tanto com isso. Lógico, vai chegar uma hora na vida mas Deus vai abrir as portas e tal, mas o importante é focar na vontade de Deus e fazer o que Deus quer para as nossas vidas, e orar para que Deus coloque um dia na tua vida, no tempo certo, a pessoa que Ele quer. E no momento em que aparecer alguma pessoa, que vocês façam a vontade de Deus junto. E orar pedindo para que Deus coloque. É que eu penso assim, muita gente às vezes fica esperando o príncipe encantado, a princesa, sabe? Eu sou cheio de defeito, a Gabi é cheia de defeito, sabe? E foi interessante, antes que foi perguntado ou respondido, não lembro, o quão princeso, no caso, o quão princesa a gente tem sido, sabe? Para uma pessoa, tu espera tanto de uma pessoa, mas o quanto tu tem sido? Eu acho que é o princípio da fé cristã, é a gente se arrepender, reconhecer que somos pecadores e viver a vontade de Deus. Um relacionamento bem sucedido, um relacionamento que vai dar certo, é consequência disso. É consequência de uma vida com Deus, é consequência de viver e fazer a vontade de Deus. Focar em Cristo, focar no que a palavra diz. Sabe, a gente vê infelizmente muitas pessoas, eu sou cristão, eu congrego, mas daí eu também fico, mas daí até que ponto a gente realmente está vivendo a vontade de Deus, sabe, nesse modo. Antes o Madger disse um troço, o Madger vinha com umas sacadas assim que, ele tá, daqui a pouco você está ficando com a guria que vai ser a esposa do teu melhor amigo, daí tu está estragando uma amizade, algo que Deus te deu, sabe, por pecado. Então, eu acho que o mais certo a se fazer, a dica mais correta, porque não tem fórmula mágica, acho que a dica mais correta a se dar é que a gente tem que ser cristão de verdade, sabe, viver a vontade de Deus e viver pela palavra de Deus, não por movimentos ou por heresias, mas pela a palavra de Deus, que depois um relacionamento vai ser a consequência disso. Conselho para as meninas. Não, na verdade eu só acho assim, não sei se é para a fase do namoro ou para a fase do casamento, mas o que é importante a gente
que nem o Vini disse assim, mas a gente foca no... Não é bem isso que eu quero dizer. Deixa eu pensar melhor. Não, eu acho que assim, para um relacionamento ser bem sucedido, vamos dizer assim, a gente tem que primeiro querer agradar a Deus. Consequentemente, a gente vai agradar a outra pessoa também, né? A gente vai ser obediente a Deus, e se a gente é obediente a Deus, a gente vai respeitar, a gente vai amar a outra pessoa, né? Então, acho que o foco de tudo, na verdade, é a palavra, é Deus, é ter um relacionamento. Se tu estiver perto de Deus, né, tendo um relacionamento com Ele, querendo agradar a Ele, entendeu? Vai ficar menos difícil de tu errar com a outra pessoa. Eu acho que é isso, sim. Só dar uma complementada. O pastor Christian, sábado a gente participou de um seminário sobre casamentos lá em Canoas com ele. E ele disse uma coisa muito interessante, já é uma questão do casamento, assim, que a gente deve seguir a palavra de Deus, aquilo que Deus manda, porque uma coisa que ele falou que é muito interessante, a felicidade num casamento não mostra que aquele casamento é bem sucedido. O casal, e existe, muitos casais a gente vê, o fulano lá, eles não são cristãos, mas o casamento deles é bênção, eles são felizes, sabe? E eu não estou dizendo que não pode ter casamentos que estão dando certo no mundo, não é isso que eu quero dizer. Mas muitas vezes a gente vê dentro da igreja um casamento onde o casal é feliz, se dá bem, só que não é conforme Deus realmente quer. No início, Dionísio, eles trouxeram naquela TEDzinha ali, né? Cara, tem um mandamento para o homem dentro do lar, ele tem um papel a ser cumprido, a mulher tem um papel a ser cumprido dentro do lar. Então a felicidade não quer dizer que aquele casamento está sendo conforme a vontade de Deus. Tá tudo muito bonito, muito feliz. Só que no futuro tu vai ver os reflexos, daqui a pouco na criação dos teus filhos. Então tem toda essa questão vocês ainda, tem alguns que já namoram, vão passar pelo namoro, mas para o casamento a gente tem que focar. Bom, a palavra é nosso guia, mas a gente tem que focar naquilo que a palavra nos diz. E cumprir o papel que Deus mandou a gente cumprir. Tanto a mulher dentro do lar, quanto o homem dentro do lar. Vai dar certo. Colocando Cristo à frente, fazendo o que Ele mandou, vai dar certo. Começa orando aí para agonizar, então. Amém. Vamos fechar os olhos então, pessoal. Vamos colocar de pé. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos chegar na Tua presença, Pai. Te agradecendo por esse encontro, te agradecendo, Pai, por esse culto. Obrigado, Senhor, porque Tu tens se mostrado presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido real e fiel, Senhor, a nós. Obrigado, Pai, porque nessa noite Tu se manifestou no louvor, Tu tens se manifestado na palavra. Nós queremos Te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos Te pedir, Pai, que Tu esteja à frente dos relacionamentos, Pai. Que Tu esteja à frente dos corações, Pai, de todos os jovens nesse lugar. Que eles possam, Senhor, crescer em Ti, crescer na Tua palavra e compreender, Senhor, verdadeiramente o que é um relacionamento em Ti, um relacionamento abençoado por Ti, Pai. Que eles possam, Senhor, ter um casamento no futuro, embasado, Senhor, na Tua palavra, Senhor, com foco em Ti. Que cada menino aqui, Senhor, possa cumprir o seu papel de homem, Senhor, dentro dessas famílias, Pai. Que cada menina, Senhor, possa cumprir o seu papel de mulher. Em nome de Jesus, Pai. Guia eles, Senhor, a fazer a Tua vontade, Senhor. Livra eles, Pai, de toda a cilada do maligno, Pai. De tudo aquilo que o diabo tem preparado para fazer eles caírem. Nós amarramos isso em nome de Jesus nessa noite, Pai. Declaramos a Tua presença, Senhor. O Teu manifestar agindo na vida de cada um, Senhor. E levanta, Pai, do meio deles, desses casamentos, casais fortes, Senhor, firmados em Ti, para servir, Senhor, na Tua obra, para servir na Tua igreja, Senhor, servir de exemplo, Senhor, para os próximos casais que estão vindo. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai, esteja à frente, Pai, de tudo, Senhor. Senhor, coloca no coração de cada jovem e adolescente que aqui está fé suficiente para aguardar o cumprimento das Tuas promessas. Aleluia, Pai. Que eles não se precipitem, Senhor, em nada que o mundo oferece. Que eles não se precipitem com a primeira menina que aparecer, com o primeiro menino que aparecer, mas que eles se guardem, Senhor, e guardem o seu coração para cumprir a Tua vontade. E se algum, Senhor, estava em pecado aqui hoje, vivendo no erro, dá a esse jovem, a essa moça, condições de se arrepender legitimamente essa noite. Aleluia. De deixar isso para trás, de começar a viver a partir de hoje como Te agrada.
Porque tu diz, Senhor, que tu purifica todos que se arrependem, que tu santifica e que tu torna essas pessoas novas criaturas. Senhor, como tu mudou a minha vida, muda a vida de cada jovem que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Quem está feliz, quem gostou desse encontro hoje? Glória a Deus.